amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã, louvado seja a nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós estamos aqui iniciando mais uma manhã com o Evangelho, hoje dia 6 de junho de 2023. Estamos vivendo a 9ª semana do tempo comum. Que bom que nós estamos vivos, que bom que o Senhor nos dá a condição de sentirmos a sua graça e a chance de viver mais um dia. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te fortaleça. O Evangelho de hoje é Marcos 12, na verdade, o versículo 13 ao versículo 17. Amém? Deus abençoe a todos que estão chegando, Denise Souza, Dora Gomes, Deus abençoe Ramon Martins, Cirlei Lima, Bianca Lourenço. O Senhor abençoe a vida de cada um, de cada uma. Chega chegando, chega curtindo e agradecer ao Senhor por mais uma oportunidade. Então, Marcos 12, a partir do 13, vai dizer assim: Naquele tempo, as autoridades enviaram a Jesus alguns dos fariseus e dos herodianos para pegá-lo em alguma palavra. Aproximou-se e disseram: Mestre, sabemos que és verdadeiro e não dar preferência a ninguém, porque não considera as pessoas pela aparência, mas ensinas com fidelidade o caminho de Deus. É certo ou não pagar impostos a César? Pagamos ou não pagamos? Então Jesus disse: Devolva a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E ficaram muito admirados com ele. Palavra do Senhor, graças a Deus, amém? Vanilda Ramos, Deus abençoe o seu dia. Irmã Rani Silva, Deus abençoe o seu dia, a sua saúde, em nome de Jesus. Amados irmãos e irmãs, olhamos para o texto de hoje, para o Evangelho de hoje, e vamos ver um dos embates de Jesus. Jesus ele viveu uma constante guerra espiritual enquanto ele estava na terra. A batalha que nós vivemos todos os dias, diariamente, não chega, talvez, à proporção daquilo que o Senhor Jesus enfrentou. Porque ele era o Filho de Deus se submetendo à humanidade. Era o Filho de Deus, era o próprio Deus encarnado, se adaptando a um lugar pecador, a pessoas pecadoras. Mas glória a Deus que Jesus venceu os desafios. E quando eu olho para o Evangelho de hoje, o texto vai dizer que esses homens foram enviados não para aprender com Jesus, mas eles foram enviados para provar Jesus. O discurso que eles chegaram, a falsa modéstia, a falsa humildade, era algo que eles queriam testar a palavra de Jesus. Por quê? Porque aqueles queriam que Jesus desse um posicionamento político. Eles queriam que Jesus se posicionasse a favor dos judeus. Para quê? Para que citasse a ira dos romanos e fosse preso por Roma. Ou Jesus se posicionasse do lado dos judeus e Roma
se levantasse contra ele ou ficasse a favor de Roma e os judeus se levantassem contra eles. Eles tentam provar Jesus com essa posição política, perguntando sobre os impostos. Só que eles não sabiam que eles estavam lidando com o Todo-Poderoso, com aquele que quando subiu do Jordão, foi batizado e veio na forma de uma pomba, repousou sobre ele o Espírito de sabedoria. E amados irmãos e irmãs, Jesus começa a conversar com aqueles homens. E eu quero começar dizendo para mim e para você nessa manhã: o Senhor deseja te dar e me dar um espírito de sabedoria. Porque assim como Jesus, todos os dias nós somos testados. Todos os dias nós somos desafiados a nos posicionarmos contra ou a favor, ao lado ou sobrepôs alguém ou alguma situação. E que se nós não vigiarmos, acabamos nos posicionando num lado errado. Por isso, nessa manhã, amados irmãos e irmãs, peça ao Senhor sabedoria. Peça um espírito cheio de sabedoria. Peça ao Espírito Santo: Senhor, Espírito Santo, me enche da tua sabedoria. Porque quando nós temos sabedoria de Deus, irmãos, nós não seremos enganados. Quando nós temos sabedoria de Deus, nós não seremos confundidos. Quando nós temos sabedoria dos céus, nós não iremos ficar perdidos no meio de posicionamentos humanos. Porque Jesus, ele, por ter sabedoria de Deus, o que ele faz? Ele vai e responde com a resposta certa. Qual foi a resposta que Deus deu a ele? Ou melhor, a qual resposta ele deu ao povo? Ele falou: devolvam a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele está falando assim, ó, o que é de Deus, mas o que é da terra. Por isso, nessa manhã, não misture coisas do céu com coisas da terra. Por isso, nessa manhã, não ache que você pode lidar com as coisas dos céus como nós lidamos com as coisas da terra. Que nessa manhã possamos pedir ao Senhor a mesma sabedoria que Jesus teve para dizer, ó, coisas da terra são resolvidas pelo povo da terra, mas as coisas dos céus são resolvidas pelo nosso Deus. E nós damos glórias e nós damos aleluias a Ele, a honra a Ele. Aquele povo ficou maravilhado com a resposta que Jesus deu. Sabe por quê? Porque havia uma ciência de sabedoria que acompanhava Jesus. O Tiago vai dizer em sua carta universal: aquele que não tem sabedoria, peça a Deus. E Deus dará o quê? Em abundância. Nessa manhã, peça ao Senhor, peça ao Espírito Santo: Senhor, me dá sabedoria quando eu estiver no meu trabalho. Me dá sabedoria para lidar com meus filhos. Me dá sabedoria para lidar com a minha esposa, com o meu esposo. Me dá sabedoria para não pecar. Peça ao Senhor sabedoria. Aquele que pede, recebe. Aqueles homens ficaram maravilhados
Porque se eles queriam um posicionamento de Jesus, o único posicionamento que o Senhor Jesus deu foi: o que é de César, e o que é de Deus é de Deus. Que nessa manhã possamos sair com essa convicção. Eu preciso de sabedoria. Eu preciso lidar com as afrontas, com os testes e as provas desta vida com sabedoria. Peça sabedoria no seu modo de falar, no seu modo de se posicionar, no seu modo de ser. E o Senhor te dará. Que nessa manhã o Senhor te abençoe. E o Senhor te fortaleça com sabedoria. Palavra do Senhor, graças a Deus. Muito obrigado, Senhor, nessa manhã pelo Evangelho lido, proclamado e explicado. Muito obrigado, Senhor, porque Tu és, Jesus, o exemplo de sabedoria que devemos seguir e repetir. Que a Tua boa mão, Pai, seja sobre nós. Que a Tua boa mão, Senhor, nos conduza e nos leve ao céu de glória. Que nessa manhã os percalços da vida possamos ter sabedoria para resolver. Os problemas da vida possamos ter sabedoria para lidar. Que nessa manhã o Senhor nos conceda a dádiva da sabedoria. Não nos deixa sermos enganados e nem confundidos. Em nome de Jesus. Oramos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome, venha a nós o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino é o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus possa abençoar a vida de cada um nessa terça-feira. Que você possa falar: Senhor, eu quero da sabedoria espiritual. Sabedoria que é derramada pelo Espírito Santo. E aí, qualquer coisa, qualquer embate, você vai vencer em nome de Jesus. Amém? Que Deus possa te abençoar nessa manhã. Recebamos a bênção do Senhor em nome de Jesus. E que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, a bênção de Jesus Cristo, Salvador do mundo, e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra, e não somente hoje, mas para sempre. Amém e amém. Deus te abençoe, querido. Um dia lindo para você, de sabedoria. Peça a Deus e Ele te dará. Fique com Deus, graça e paz.